Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fala Cine Coffee podcast, que essa semana traz um assunto muito importante para você. Nós vamos trazer informações sobre uma coisa que está impactando muito a nossa sociedade nos últimos anos, atualmente, e que vem sendo tentado combater, mas algumas formas ainda não têm vencido esse desafio. Nós vamos falar de violência contra as mulheres, Luciano Vilela. Pois é, não dá para entender por que isso continua acontecendo. E o pior é que assim, os casos não param, né? Exatamente. Aumentam. Mas para falar um pouquinho sobre isso, alguns trabalhos que estão sendo realizados, a gente está conversando e recebendo aqui no nosso podcast a Isadora Minotto Schwertner, que ela é coordenadora estadual do NUMAP e também coordenadora do PROMAP. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no podcast para falar de uma coisa extremamente importante, séria e triste. Verdade, Obrigado. Luciano. Bom dia para vocês, para todos que estão nos ouvindo. Eu agradeço esse espaço e essa oportunidade, porque é um tema que a gente fala, pouco se falava no passado, agora a gente fala e a gente precisa continuar falando, porque eu percebo que é uma luta diária. É uma luta diária. E parece que está longe de ser vencida, porque, como você bem disse, cada vez mais a gente tem visto notícias muito tristes de situações muito cruéis envolvendo as mulheres, né? Embora as formas de violência, né, Luciano, não sejam só físicas, né? Exatamente. A gente já chega lá, mas até porque assim, a gente não sabe direito se os números estão aumentando ou se os casos estão aparecendo mais, que são coisas, ou as duas coisas ao mesmo tempo também. E a senhora pode nos responder isso. Essa é uma questão super complexa, ainda é um objeto de estudo de vários institutos que se dedicam ao combate à violência contra a mulher, mas a gente acredita que seja uma somatória de todas elas. As mulheres estão mais informadas, estão percebendo mais a situação de violência, e aquelas que já sofriam estão mais motivadas a denunciar, porque estão percebendo todo esse movimento social, né? Quando uma causa assim, uma situação de violência surge nas mídias sociais, a mulher costuma receber bastante apoio, o que não acontecia antigamente. Antigamente a mulher era julgada, né? E muito Sim. questionada. E ela era Então, culpada, inclusive. culpada. Então, ela passava por uma situação de violência, expunha a violência como um pedido de socorro e ainda era muito julgada. Ah, Sim. mas por que você estava tarde na rua, naquela hora da noite? Ah, mas por que você estava com essa roupa? Ah, mas o que aconteceu para ele te Tudo bem, bater? tu tá dando motivo para essas coisas assim meio Muito complicadas, pesados, né? que hoje a gente já percebe que esse raciocínio já não tem mais prevalecido, embora ele ainda exista. É. Professora, Maria da Penha foi talvez a voz que é hoje de muitas mulheres, porque a gente ainda viu um caso que não faz tantos anos assim, e também que a gente olha assim, nossa, mas que justiça é essa para uma mulher que sofreu tudo que ela sofreu, mas ela teve que ir fora do Brasil dar voz a tantas mulheres que sofreram violência, sofrem violência? Sim, a Maria da Penha, o caso da Maria da Penha, a vida da Maria da Penha foi muito emblemática, porque ela representa o que muitas mulheres passam calada. Talvez porque ela de repente tivesse uma instrução um pouquinho acima, né, da maioria das mulheres que costumam sofrer violência, mas a gente já hoje já percebe que, independente de classe cultural e de grau de escolaridade, as mulheres sofrem violência, né? Claro que essa violência acaba acontecendo com mais frequência, em de repente classes menos privilegiadas e mulheres com menos instrução. Mas a gente percebe que acontece em todos os lugares. Então a Maria da Penha foi a nossa bandeira. Foi através da luta dela e da história da vida dela que a gente conseguiu uma legislação que é uma das mais protetivas do mundo. Eu não sei se eu comentei aquele dia na palestra, mas uma professora da França veio visitar o nosso projeto aqui no Brasil e ela elogiou demais. Ela não conhecia a legislação brasileira, né? E a gente apresentou o que a gente fazia e apresentou um pouco da legislação e ela ficou muito feliz que no Brasil a gente tivesse uma legislação tão protetiva e tão vanguardista como é a Lei Maria da Penha. Principalmente as medidas protetivas, né? Exatamente. Professora, deixa eu entender melhor. O que é o NUMAP e o PROMAP? O NUMAP é o Núcleo Maria da Penha e o PROMAP é o Projeto Maria da Penha. Caminho de mão dadas, né, esses dois projetos.
O NUMAP, ele é um projeto de extensão universitária que teve início em Londrina, há muitos anos atrás, com a professora Claudete Canezin, e ele é financiado pela Secretaria de Ensino Superior e Tecnologia, a SET, com recursos do Fundo Paraná. E ele acontece nas 12 universidades estaduais aqui do Paraná. Então, nós temos no MAP, né, na mesma estruturação e no mesmo formato. Em Londrina, na UEM, em Maringá, na UEM, na UEL em Londrina, na UEMP em Jacarezinho, na Unespar, na Unioeste, nos outros 5 campi, Beltrão, né, em Toledo, em Cascavel, Marechal. Então, a gente tem em Paranavaí, a gente tem Ponta Grossa. Então, a gente tem esse projeto de extensão em todas essas universidades com o objetivo de cumprir e fazer valer o artigo 27 da Lei Maria da Penha, que diz que a mulher, vítima de violência ou em situação de violência, tem direito a ser acompanhada por advogado ou advogada em todos os atos do processo de combate à violência, né, de punição daquela violência sofrida pela mulher. Por que isso é muito importante? Porque a mulher precisa entender os atos do processo. A mulher precisa estar acompanhada por uma advogada nos atos do processo, porque certamente o agressor estará. Certamente o réu autor da agressão estará acompanhado de advogado, até porque todo réu tem que ter advogado no processo em que se investiga crimes, né? E a mulher, como vítima, ficava muito sozinha nesse processo todo. E os advogados de defesa, em prol do agressor, diziam as mais absurdas teses e acabavam expondo ainda mais a mulher, revitimizando a mulher, pressionando ela até para retirar medidas protetivas, e isso ainda acontece muito. A gente pode até falar sobre isso, que é uma questão super complexa, porque a mulher denuncia, passa por todo o processo judicial e num dado momento ela retira. Embora a Lei Maria da Penha tenha trazido alguns mecanismos para evitar isso, ainda acontece muito, infelizmente. Mas a mulher se sentia muito sozinha nesse processo todo. E geralmente ela não tinha condições, nem psicológicas e muito menos financeiras, de contratar advogado. Então, o NUMAP foi criado no âmbito das universidades com essa finalidade, da mulher ser assistida por advogado do início ao fim, do processo. Mas a gente percebeu que só assistência jurídica ainda não era suficiente, porque ela precisava também de um acompanhamento e de um fortalecimento psicológico. E aí, por isso, essa união das duas áreas, né, direito e psicologia, para providenciar para a mulher, né, toda aquela força que ela precisa para seguir. Como é que tem sido a procura dessas mulheres aqui em Foz nesse trabalho que vocês realizam no meio acadêmico, professora? O que a mulher precisa para ser atendida pelo NUMAP? Viver uma experiência, uma situação de violência e registrar um boletim de ocorrência. A gente atua mediante registro da ocorrência porque a gente precisa que esses dados apareçam, porque senão as políticas públicas não são feitas, não são realizadas sem os dados necessários. E também a gente atua por nomeação do juízo da violência, né, do juizado da violência doméstica, que eu vou chamar aqui de Juvidom, tá? Juizado da violência doméstica. Então, o juiz nomeia no MAP quando percebe que a vítima, que a mulher em situação de violência é hipossuficiente, sob o ponto de vista econômico, e não tem condições de contratar advogado, nos nomeia para fazer esse acompanhamento. Então, por nomeação. Em média, nós temos recebido aqui em Foz do Iguaçu, no MAP Foz do Iguaçu, em torno de 380 a 400 nomeações por mês. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Chega a 400 nomeações por mês. Por mês. Hoje a gente tem, no curto espaço de tempo que a gente tem o projeto aqui em Foz do Iguaçu, a gente está com quase 4.000 processos. Mas muita assim, coisa. só para entender um pouco. 400 nomeações por mês de mulheres que foram agredidas de alguma forma. Que foram até vocês. Fora aquelas que nem sequer se registrou nada. Então, sim, É o muito tamanho, alto, o é tamanho muito desse número é numérico. É assustador. Eu diria que é um estado de guerra que a mulher vive, né? É um estado de guerra. Eu não sabia que esses números chegavam assim a essa esfera. Sim, e conversando semana passada em reunião, né, com o juiz titular da Vara da Violência, o doutor Ariel, ele comentou com a gente que tem mais de 32.000 processos e inquéritos tramitando, né, lá na vara dele. É um número assustador. É muito assustador. É Que muito. loucura. E a doutora Giovana, a delegada titular da Delegacia da Mulher aqui em Foz do Iguaçu, comentou na palestra que desde que ela chegou em Foz do Iguaçu em 2023, ela só deixou de noticiar uma violência contra a mulher um único dia.
desde 2023. Só um dia que ela não noticiou nenhuma situação de violência e não fez nenhum pedido de medida protetiva contra uma mulher. É muita coisa. Foz do Iguaçu, em 2023, liderou o ranking de número de violência, de feminicídio no Paraná. É muito Existe uma triste. explicação para isso? Ou seja, por que que Foz... Por que esses Essa números realidade tão tão triste, né? imensos? Eu acho que é uma combinação de fatores, mas até porque Foz do Iguaçu, como é uma região de fronteira que é, a gente tem nossas belezas, a gente tem Sim. as vantagens em razão disso, mas a questão criminal aqui é muito visível. A questão econômica, ela não é bem sedimentada, porque tem muita gente que vive do comércio com o Paraguai, né, e contrabando, descaminho, ilícitos, que são típicos da região de fronteira. E eu acho que esse ambiente é muito propício para situações de violência contra a mulher. Mas não é só isso, obviamente, né? Claro. Tem uma questão cultural que, que envolve a violência contra a mulher, e isso já é muito conhecido, né, pelos estudiosos que se dedicam ao tema. Então, essa questão cultural, eu acho que a gente precisa desenvolver uma cultura de mais proteção à mulher. E eu acho que é uma somatória, sabe? Mas eu acho que a questão criminal, que é muito presente aqui na fronteira, interfere também. Até porque, quando eu mudei para Foz do Iguaçu há 20 anos atrás, uma coisa que me chamou muita atenção, e eu vim de Londrina, é que Londrina tem o triplo do número de habitantes de Foz do Iguaçu, se não mais. E lá a gente tinha 5 varas criminais. E aqui a gente tinha 4 também, sabe? Então, isso me chamou muita atenção. Quase o mesmo número de varas criminais que Londrina, que é uma cidade que tem 3, 4 vezes mais o número de habitantes. Eu acredito que isso contribua. A Lei Maria da Penha, antes a senhora falou da lei, que é uma lei bem estruturada, que reforça essa proteção às mulheres. O que a lei trouxe de novidades nessa questão? Porque muitas mulheres vão e denunciam no calor da emoção, mas depois elas têm medo, elas têm vergonha, né? É muito difícil para a mulher, porque ela tem filhos, porque ela depende daquele homem Financeiramente, acho que é uma financeiramente, questão psicologicamente, e ela vai lá, eu denuncio, mas agora, daí vem a lua de mel, igual a doutora contou naquela palestra, vem a lua de mel e ela quer retirar essa queixa, essa denúncia contra esse homem. Professora, explica pra gente na lei o que isso mudou. A legislação tem tanta coisa boa que às vezes até assim me deixa surpresa, porque nem toda legislação vem com tanta força e com tanta coisa boa como veio a Lei Maria da Penha. Mas eu diria assim que as medidas protetivas são o grande marco da legislação. Porque, embora eu tenha dito que Foz do Iguaçu liderou o ranking de feminicídio, é importante dizer que dessas mulheres vítimas de feminicídio em 2023, que foram 7, nenhuma delas estava com medida protetiva ativa. E no último ano, 2024, e eu arrisco dizer até 2025, nenhuma mulher com medida protetiva sofreu feminicídio, né? Foi morta. Então, as medidas protetivas, sem sombra de dúvida, foi o grande marco da legislação. Além, obviamente, de toda a questão principiológica que traz aí esse sistema de proteção, como, por exemplo, dar credibilidade para a palavra da vítima. Porque não tem coisa mais constrangedora e profunda do que, sob o ponto de vista psicológico, do que você narrar uma situação de violência como um pedido de ajuda e ser desacreditada. E isso acontecia Sim. muito. Isso acontecia muito. A palavra da mulher não tinha força perante a palavra do agressor, né? Então, eu acho que esses dois marcos da legislação foram muito importantes. Mas existem vários outros também, como, por exemplo, a impossibilidade de desistir do processo depois que a denúncia foi oferecida. Nos crimes de menor potencial ofensivo, que são, como exemplo, as ameaças, a injúria, a calúnia, a difamação, para que a mulher desista, né, não represente ou desista da representação, ela tem que passar por uma audiência em que fique constatado que ela não está fazendo aquilo por pressão psicológica ou por influência do próprio agressor. Então, tem vários mecanismos muito importantes, mas sem dúvida, as medidas protetivas foi um grande diferencial. E, obviamente, a Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, aqui em Foz do Iguaçu, eu gostaria, assim, de, aqui publicamente, render todas as homenagens para a Patrulha Maria da Penha, porque realmente eles vão até o local, no momento em que liga. Eles são muito eficientes, então, e são muito disponíveis, e conseguem fazer uma atuação e uma abordagem muito humanizada para aquela vítima. Eu já tive casos em que a vítima chegou com a patrulha, foi levada pela patrulha no MAP porque não tinha condição de pagar um passe.
Um passe de Olha ônibus. que tristeza para essa mulher que está sofrendo essa violência, porque ela precisa dessa rede de apoio. A Uhum. Maria da Penha, o CRAM, vocês, a Delegacia da Mulher e tantas outras entidades que hoje trabalham juntos, não é? A rede de proteção, sem dúvida, que aqui em Foz do Iguaçu é muito bem estruturada e muito preocupada, também é um grande diferencial, porque não adianta só resolver a questão do processo judicial, embora seja uma questão muito importante. Não adianta só a patrulha aparecer em situações de violência. Essa mulher precisa ser assistida, essa mulher precisa ser acompanhada. Então, a rede de proteção, nessa medida, eu acho que é fundamental. E a gente vai ter a Casa da Mulher Brasileira também, né? Ai, Isso que eu acho que vai bom. ser Que um eu acho que diferencial, vai né? coroar É. a rede de proteção. Deixa eu entender também algumas coisas com relação ao pensamento da mulher. Uhum. Quando ela é agredida, e que às vezes ela nem sabe mesmo, como a gente comentou. Mas e quando acontece isso, ela denuncia, aí tem a medida protetiva, e quando ela retira essa medida protetiva, o que normalmente acontece para que ela proceda assim? É medo, é ameaça, é a Vergonha. dependência financeira, de não dar conta de pagar o dia a dia e os filhos. São esses fatores que fazem isso? São esses fatores. É uma questão super complexa, porque eu já atendi mulheres que não percebiam, não se davam conta que estavam vivendo situação de violência. É. E eu já conversei com mulheres que só foram se dar conta de que viveram uma situação de violência, por exemplo, coisas graves, como importunação sexual, depois de anos. Porque tem um fenômeno da psicologia, e aí as psicólogas É. conseguem explicar até melhor do que eu, que traz um estado de negação para a mulher. A mulher não acredita que viveu aquilo. Eu até defendo que, em algumas situações, essa punição tinha que ser imprescritível. E deveria ser possível, né? Porque eu vivo sendo procurada por mulheres que querem entrar com ações indenizatórias contra os seus agressores de agressões que aconteceram há anos atrás. Porque só agora Se Elas deram se deram se conta. deram conta. Então tem um estado de negação, tem um estado de não entender a situação da violência, que são questões psicológicas muito complexas. Tem o ciclo da violência, que a Andréa comentou no início da fala dela, e que as psicólogas estudam muito, que é a fase da tensão, a fase do estouro, né, da agressão, e daí a fase da lua de mel, quando o agressor se percebe descoberto, né, quando ele é denunciado. Aí tem a E aí faz da da lua de mel. promessa, Das de promessas de que vai jamais. mudar, de que vai parar de beber, de que vai dar mais atenção, de que não vai mais ser agressivo, Vai para a igreja, de daí que começa a vai. tirar É. foto. Aham. E aí começa a ser mais presente em casa, mas isso dura pouco. E aí, de novo, a tensão, né? Algum xingamento, algum olhar reprovador. Chega a ser cíclico o negócio. É cíclico. A É. psicologia explica. Sabe o que é muito curioso? Que a maioria age dessa forma. Realmente é um modus operandi, é um padrão de atuação. A psicologia explica, né? E aí, e fora isso, ainda tem a dependência emocional, a dependência econômica, o medo de passar vergonha. Nossa, mas como que você, tão inteligente, foi agredida? Sabe assim, umas Sim. conversas assim? Mas como você, tão estudada, foi agredida? Sim, todas nós estamos sujeitas à agressão. Então tem o julgamento, tem o medo de perder a guarda dos filhos, tem a dependência econômica, como eu disse. Ai, meu Deus, mas e se eu sair de casa, ou se eu tirar ele de casa, como que eu vou sobreviver com as minhas crianças? A minha despesa é muito maior, ou então eu nem trabalho, porque às vezes o agressor também mantém a vítima enclausurada em casa, justamente para continuar dependente dele, né? Sendo manipulada e tudo mais, né? Nós somos agredidas pelo simples fato da gente ser mulher. O Porque a tempo gente, todo. o tempo todo. É isso. É Porque a isso. gente fala da violência doméstica, que talvez ela atinge alguns fatores. Mas a gente vê a violência contra a mulher em todos os lugares. No ambiente de trabalho, na rua, em todos os Na lugares. política, Na olha a Marielle política. Franco. Na Teve política. uma vereadora aqui numa cidade vizinha que também passou por um atentado. Está sendo até investigado pela Polícia Federal, porque está relacionado às eleições, né? Então, na política, em casa, no trabalho, em todos os lugares. Até dentro do ônibus, né? Indo para o trabalho. Então, é muito complexa essa questão da violência contra a mulher, né? Porque é uma questão cultural. Essencialmente O cultural. macho ainda tá
presente nessa... E esse movimento dos Red Pill, sabe? Que a gente vê em alguns canais do YouTube, de Instagram, eles influenciam demais, eles influenciam muito. E como se proteger? Porque a gente fala em nessa violência, mas o ideal é que nós tivéssemos mecanismos de proteção a essas mulheres, como a Maria da Penha, elas trazem, né, esse idealismo de prevenir para que não aconteça tanta coisa ruim, como a gente tem visto nos últimos dias, aquele caso daquela mulher arrastada. É muito triste. É muito triste. Eu acho que começa com educação e conscientização, não tem outro jeito. É igual a violência no trânsito. Né? A gente só conseguiu reduzir, quer dizer, ainda nem conseguimos reduzir da forma como gostaríamos, mas houve uma redução depois que saiu aquela nova legislação que criou critérios mais rigorosos, agora toxicológico, né, que vai ter para todos. Então eu acho que é uma combinação de fatores, mas sem dúvida a legislação com a conscientização é o que mais funciona. No caso da violência contra a mulher, a gente viu em 2024 uma legislação que tornou aumentou a pena do feminicídio até 40 anos, que é a maior pena prevista no nosso ordenamento, maior até que para o homicídio, base, né? Mas a gente percebe que isso ainda não resolveu. Porque olha quantos casos horrorosos que nós tivemos nos últimos 2, 3 meses. E aí, olhando para todos esses fenômenos e esses fatores, nós aqui em Foz do Iguaçu, em conjunto com a Itaipu, criamos o PROMAP, que é o Projeto Maria da Penha. A gente só mudou o prefixo para diferenciar um pouquinho do NUMAP. Porque embora o PROMAP tenha também o mesmo objetivo do NUMAP, ele vai um passinho além. A gente vai tentar conscientizar os agressores. A gente vai trabalhar com quem agride. E olha que interessante, Andréia, a Lei Maria da Penha já prevê isso, ou já previa lá em 2006, que é o ano da legislação. No artigo 22 traz a previsão de grupos reflexivos. Então a ideia aqui não é demonizar, a ideia não é excluir, a ideia não é prender, a ideia é tentar conscientizar o homem de que isso não vai mais ser aceito e de que algumas atitudes são vistas como violência e essa violência acontece desde criança. Vocês já tiveram alguma experiência? Nós tivemos uma experiência que terminou em 2019, foi de 2017 a 2019. A gente ali conscientizou em torno de 300 autores de violência com o projeto Basta. E ele acontecia no âmbito do patronato. Foi um projeto super pioneiro na época, talvez não tenha sido suficientemente divulgado aqui em Foz do Iguaçu, porque o trabalho foi maravilhoso, eu tive a honra de coordenar também, foi muito bacana. Foi experimental, mas foi muito bacana, a ponto da gente receber uma menção honrosa no STF, naquele prêmio Inovare, aquele prêmio Inovare. Então a gente recebeu uma menção honrosa e a gente ganhou o prêmio Gestão Pública que foi concedido para a Prefeitura de Foz do Iguaçu, porque o patronato era um projeto também com parceria com a Prefeitura, na Assembleia Legislativa do Estado. Então foi um ano muito frutífero, só que ele finalizou, o patronato acabou deixando de existir em 2019, agora a gente retomou de novo com a Itaipu, com outro nome, agora chama NEP, Núcleo de Execução da Pena, coordenado pela professora Alessandra, da Unoeste, mas junto com ele veio também o PROMAP, e a ideia é voltar com essa conscientização do agressor. Como funciona? Porque se a gente montar um grupo reflexivo, eles não vão comparecer, porque eles acham que estão acima do bem e do mal. Essa é a minha curiosidade. Levar uma pessoa dessa deve ser E eles acham que eles não têm que ser conscientizados de nada, né? Acho que tá São normal. machos, são machos. Acha que tá normal. Afinal, sabem tudo. Acha que tá normal, né? E aí, o que é muito bacana é que a gente tem uma parceria muito forte com o juiz da vara da violência doméstica, o doutor Eliel, e agora o doutor Alexandre também, que está como substituto e que também encampa todas as nossas ações nesse sentido. Então, eles vão determinar, na sentença condenatória, caso constatada a agressão contra a mulher de qualquer natureza, o comparecimento obrigatório, compulsório nesses grupos reflexivos. E tem que ter um rendimento, tá? Porque a gente vai fazer avaliação, a gente vai fazer prova, a gente vai fazer essa conscientização como um ciclo de palestras. Que bacana, né? E se eles faltarem, é descumprimento de decisão judicial, sai prisão. E agora, conversando com o doutor Ariel novamente, dizendo que a gente vai retomar esse projeto, ele deu uma grande ideia. Ele falou, será que a gente não poderia colocar isso nas medidas protetivas também? Sim, essa era a ideia, doutor Ariel. O senhor parece que leu o projeto antes de falar com a gente, porque consta também no projeto essa possibilidade. Do comparecimento obrigatório dos agressores nos grupos reflexivos na medida protetiva, então já no início do processo ele é conscientizado e especialmente lá no final, depois que ele recebe a sentença condenatória. Desse grupo aí, desse projeto anterior de cerca de 300 pessoas, mais ou menos, Basta. teve resultado prático?
a gente, infelizmente, talvez pela inexperiência, a gente não conseguiu fazer Acompanhar. um comparativo, né? Até porque precisa de equipe para isso. E se a equipe finaliza, a gente fica sem. Porque fazer um trabalho voluntariado é até muito bacana, a gente efetivamente conseguiria voluntariados. Mas eu acho que a gente tem que parar de ser amador em matéria de pesquisa e extensão. É. Né? A gente não pode achar normal uma pessoa trabalhar num tema que é tão importante sem receber. Sim. Então, aquele projeto que foi muito lindo acabou ficando um pouco congelado. Agora, retomando, a gente vai tentar fazer esse controle. Até porque vai ter o observatório, né? Tem o Sim. Observatório de Violência contra a Mulher, a professora Natália Fuentes também, recomendo a presença dela aqui. A professora Cida, da Unila, trabalha muito bem essas temáticas. Então, a gente vai fazer uma parceria para a gente fazer esse comparativo. Porque o homem precisa ser conscientizado. Porque depois que ele larga essa mulher, ou melhor, que a mulher larga dele por N motivos, inclusive, especialmente pela agressão, ele arruma uma nova companheira e ele segue agredido, porque é um Sim. padrão de conduta. Então, a gente acredita que se a gente fizer o levantamento desses dados, a gente vai ver aí uma redução. Ô, Luciana, a gente acredita piamente nisso. E a gente quer isso, né? É, A gente quer. quer isso. A gente também. A gente também, é verdade. Toda a sociedade, né? Toda a sociedade. A gente queria agradecer demais a tua presença aqui, de verdade, porque nunca é demais falar sobre isso. Eu acho que é bem isso, a questão de conscientização, a questão cultural, tem que ir modificando a sociedade. Tem que aparecer, Luciano, porque se esses casos ficam embaixo do tapete, ficam subnotificados, é uma realidade que existe e que é ignorada, né? Então, para que ela seja vista, ela tem que ser exposta. Então, o trabalho de vocês, nesse sentido, é muito fundamental, né? Parabéns aí pelo trabalho, pelo intenso trabalho, e porque é algo que precisa ser modificado na sociedade. Eu que agradeço a participação e o NUMAP está à disposição de vocês, o PROMAP também, para o que precisarem. Professora, obrigada mais uma vez e venha sempre com novidades boas, informações que eu acho que também isso faz uma rede de proteção a essas mulheres que elas também precisam saber, né, dos cuidados, dos seus direitos e evoluir sempre. Obrigada. Quando Obrigada a surgir você. essas novidades forem implantadas, inclusive o doutor Ariel trazer aqui, né? Verdade. Eu acho que pode ser Verdade, mas quem sabe, Luciano, a gente não consiga aqui no futuro trazer um agressor convertido, Ai, né, para falar da experiência. Seria fantástico É, mesmo. verdade, Sensacional. verdade. Obrigado mais uma vez. Eu que Obrigada, agradeço. obrigada. E o Fala Cinecoff Podcast dessa semana vai ficando por aqui. Até a próxima, tchau! Até lá.